Eu estou bastante animado. Nós vamos falar sobre oração, sobre jejum, sobre meditação, sobre contemplação e tudo que diz sobre as disciplinas espirituais. E aí, para a gente começar a discorrer, eu queria dar uma pequena introdução sobre o assunto, para que a gente se integre, para ninguém ficar perdido. O que são disciplinas espirituais? E aí eu queria ler rapidinho com vocês aqui essa frase que fala um pouco sobre o que é. Disciplinas espirituais são maneiras comuns e diárias que Deus nos deixou para experimentar os benefícios dos sacrifícios de Cristo. Ou seja, o que são disciplinas espirituais? É a maneira que Deus deixou para nós, que somos filhos de Deus. Repita comigo, eu sou filho de Deus. Isso é importante. Que deixou para nós, os filhos de Deus, eu vou cair, para que nós possamos, através desse relacionamento, experimentar aquilo que Cristo já fez por nós. Então vamos lá, é muito importante saber isso aqui. Disciplina espiritual não é algo, não é como um certificado de um bom cristão. Então, o que é um bom cristão? O que é um cristão que é tipo nota 10? É o cristão que cumpre todas as suas disciplinas espirituais. Não, nós vamos aprender que não é isso. Disciplina espiritual é o amor de Deus. As formas comuns que Deus encontrou através do seu Espírito da igreja para que nós possamos acessar aquilo que Deus já fez por nós. Então, nós vamos aprender que o que Cristo fez por nós, às vezes nós barganhamos e nós trocamos isso com a vida espiritual. Então, ao invés da disciplina espiritual ser o fim das coisas, o meio das coisas, elas estão se tornando o fim das coisas. Então, deixa aberto comigo aí Efésios, que a gente vai ler daqui a pouco. Então, quando nós entendemos essa verdade de que oração, jejum, leitura da palavra, é a verdade que eu acesso a vida de Jesus, que Ele deu por mim através da cruz, nós deixamos de ser roubados em um pensamento. Qual é o pensamento? Cara, eu preciso fazer alguma coisa para alcançar a Deus. E talvez você é um cristão até maduro que não tem mais esse tipo de crise, mas meus amigos, eu tenho certeza que esse tipo de pensamento é mais comum do que nós pensamos. Então, nós não fazemos as coisas para ser alcançado. Nós fazemos o que fazemos porque nós já fomos alcançados. Então, antes de falar sobre disciplina espiritual, nós temos que combater uma coisa que é muito viva dentro da igreja, que é legalidade. Então, nós somos tão legalistas que nós pegamos um presente que Deus nos deu, que é o presente de orar. Gente, eu queria mudar um pouco a nossa cabeça hoje. Oração não pode ser mais para nós uma obrigação. Tem que ser um prazer. Tem que ser visto como um presente. Então, quando nós temos a cabeça de que orar é obrigação, o nome disso é legalismo. Então, antes de falar sobre disciplinas espirituais, vamos combater um pouco isso chamado legalismo. E como é que se combate o legalismo, gente? Alguém tem um palpite? Pode falar. Amém. É porque a gente está aqui para descobrir junto. Nós debatemos o legalismo entendendo a graça de Deus. Entendendo o que o Senhor fez por nós quando você ainda nem era nascido. Então, eu pedi para vocês abrir Efésios, eu menti, pessoal, desculpa, Colossenses. Colossenses capítulo 1, versículo 12. Então, nós vamos entender um pouquinho o que é graça, um assunto talvez tão primário da fé cristã, mas tão importante para os nossos dias, para que a gente saia desse legalismo desgraçado que a gente entra às vezes e que nos impede de ter um relacionamento tão profundo e verdadeiro com Jesus. Colossenses capítulo 1, versículo 12 diz o seguinte: dando graças ao Pai que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. E aí, aquele subtítulo do versículo 13 fala assim: a excelência da pessoa e da obra de Cristo. E diz o seguinte, versículo 13:
e nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. O 20, pulou para o 20. E que, havendo feito paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus, e a vós outros também, outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante a ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Cara, olha que texto maravilhoso. E a grande pergunta que surge depois que eu leio esse texto para vocês é: diante de tudo isso daqui, que ele está falando, olha, através do sangue de Cristo, do corpo de Cristo, vocês que antes quando? Antes da fundação do mundo, vocês eram inimigos de Deus. Tudo que nós receberíamos de Deus, se não fosse Cristo, era a sua ira. E aí o texto fala: e antes vocês que eram inimigos, ele vos reconciliou no corpo da sua carne. Então, a pergunta é: qual foi a sua participação para isso acontecer? Qual foi a minha participação? Qual foi, o meu pouquinho de oração que ajudou a Jesus a tomar essa decisão? Qual foi o pouquinho do meu jejum que ajudou Jesus a tomar essa decisão? Qual foi? E a resposta é nenhuma. Sabe, nós não temos nenhum tipo de participação no que diz respeito a sermos reconciliados e sermos adotados por Deus. E o nome disso, meus amigos, é graça. E cara, o quão mais rápido nós aprendermos isso não ficar só na nossa mente, mas descer para o nosso coração, mais profundo é o seu relacionamento com Cristo. Você quer ver uma coisa? Quem aqui já deixou de orar porque pecou? Levanta a mão aí, vai. Deixa eu sozinho, não. Sabe, gente, se a gente deixa de orar porque a gente peca, o nome disso é: eu não confio no sacrifício de Cristo. Eu preciso me consertar primeiro para depois falar com Deus Pai. Eu preciso orar um pouquinho mais para que então Deus me aceite, ou para que então Ele não me fulmine. O nome disso é legalismo. Mas nós recebemos o presente da morte do Filho de Deus, que de graça, isso é constrangedor, isso é de arrancar suspiros da gente. De graça, Ele nos amou. Quando nós ainda éramos pecadores, quando você era ainda como diz o Leandro, o cocô do cavalo do bandido, Deus já te amou. E o nome disso é graça. E aí, por que nós precisamos entender isso, meus amigos? Porque nós sempre caímos em não entender isso, e por não entender isso, as nossas boas obras, as nossas obras que eram para ser boas, se tornam trapos de imundícia. Então as obras do meu caráter em Cristo, que obras são essas? Eu tenho disciplina e agora eu oro. Isso é uma boa obra. Não, eu tenho disciplina, então, se quem governa o meu espírito não é mais o Giovanni, não é mais a minha carne, mas é o Espírito de Deus, agora eu jejuo, eu leio a palavra. Mas quando nós somos legalistas, essas obras se tornam trapos de imundícia. Por quê? Eu não posso fazer dessa obra condicional para eu ter Deus. Vocês estão entendendo, gente? Então, disciplina espiritual não é o que te garante Deus. O que te garante Deus foi a morte de Cristo Jesus. Então, quando nós entendemos isso, nós começamos a orar da maneira correta. E eu nem falei, né? Hoje nós vamos falar sobre oração. Esqueci de falar, desculpa. A gente vai falar sobre oração hoje. Então, quando nós entendemos que, cara, foi a graça de Deus, as minhas obras não me levam para Cristo, mas Cristo mesmo me reconciliou através do seu sangue, nós começamos a orar da maneira correta. E como é? A pergunta é: como é então orar da maneira correta? É orar como filhos.
Hoje nós vamos aprender como orar como filhos. Porque muitas das vezes, meus irmãos, nós oramos como bastardos. Nós oramos como se Deus fosse o nosso patrão. Nós oramos como se Deus fosse um homem que está muito distante de nós. Então hoje nós vamos aprender o que é orar como filhos. E aí quando a gente fala de filhos, nós falamos sobre identidade. E quando a gente fala sobre identidade, e agora sim, vamos lá para Efésios. Sabe, quando a gente fala sobre identidade, quando a gente fala sobre filho, foi aquela pergunta que eu fiz. Cara, quantas vezes, quantas milhares de vezes talvez, eu deixei de orar porque eu não estava me sentindo um filho de Deus. Por favor, gente, você me faz isso às vezes, né? Não é possível. Quantas vezes eu deixei de orar porque eu falei, cara, olha o que eu fiz, eu acho que Deus nem é meu pai mais. Tão ruim que eu sou. Só que aí nós vamos aprender com a palavra de Deus agora. Reforçando a ideia, Efésios 1, 4 e 5 diz o seguinte: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Então, se a sua oração é o que te dá o acesso a Deus, quem aqui já orou antes da criação do mundo? Porque você é o bichão mesmo, cara. Alguém aqui já orou antes da criação do mundo? Não, né? Então, ele nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos e sem culpa diante dele. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como o quê, gente? Como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Então, de maneira inegável, de maneira, sei lá, outro verbo, você e eu estamos aqui simplesmente porque Deus quis. Essa palavra diz que o beneplácito da sua benevolência. Paulo é muito louco, né? Mas essa versão aqui ele explica melhor. E o bom propósito da sua vontade. E a tradução é, ele quis porque ele quis. Então você está aqui, Thaís, porque Deus quis. Não porque você é boa, porque você não é, inclusive. Então nós estamos aqui porque ele quis, meus amigos. Porque ele quis. E esse entendimento de que eu não sou bom, eu não sou legal, eu não posso ter a Deus. Isso me dá uma identidade de precisão do Senhor, de necessidade de Deus. E agora eu me posiciono para orar como filho e não como pedinte mais. Então eu não oro implorando para que Deus me dê a sua presença. Eu sou filho. Eu sou filho. Sabe, gente, nos últimos, sei lá, eu sou horrível de tempo, mas nos últimos meses aí eu tenho conversado com algumas pessoas, né, aqui da igreja, e eu vejo que, meu Deus do céu, a gente fala há anos sobre filiação, sobre paternidade, sobre você é filho de Deus, cara. E, meu Deus, como isso ainda é uma revelação distante de nós ainda. Como isso é uma revelação distante de nós ainda. E isso tudo vai acarretando em vários problemas. E um deles é você não consegue orar. Eu não consigo orar. Mas em nome de Jesus, vai mudar isso hoje. Amém? Então eu não oro para me tornar filho de Deus. Eu oro porque eu já me tornei filho de Deus. Porque se eu não fosse filho de Deus, eu não poderia orar. Então, a minha oração, a minha vida de oração, a minha vida de devocional, ela tem que sair de um lugar de conquistar o coração de Deus. Vamos lá. Então, eu não oro, gente, presta atenção aqui. Eu não oro para ter um lugar no céu. Eu oro para que Jesus tenha um lugar em mim. Presta atenção. A minha oração não é uma tentativa de fazer Deus mudar de ideia a meu respeito, dizer, nossa, ele está se esforçando tanto que eu vou garantir o lugar dele aqui no céu. Ou então, ele está se esforçando tanto que eu vou dar um pouco da minha presença para ele. Não, a minha oração é para garantir que na minha vida tenha Jesus. Então nós precisamos crescer em oração, mas crescer no entendimento correto. Sabe? Cada dia que você ora,
Você não está comprando um pedacinho do céu. Cada dia que você ora, o Espírito de Deus está abrindo um espacinho dentro de você para Cristo morar. Para Cristo morar, sabe? Oração, ela tem um... Eu não sei se é uma canção ou se é um espontâneo, que o cara fala: rasgue o meu ventre, amplie o meu ventre com mais fome por ti, Deus. Sabe? E... eu preciso... Desculpa, Lê, mas... Talvez o culto de hoje tá lá naquele negócio, porque o espaço de Deus dentro de você tá tão apertado, velho. Sabe, nós sufocamos tanto Deus que não tem como fluir um culto. Mas a oração é o que faz esse espaço dentro de mim ser ampliado, para que Cristo venha e faça morada. Sabe, gente, quando o Espírito Santo me deu esse entendimento, essa frase, e não faz muito tempo, sabe? Eu comecei a orar. Porque eu orava, cada um tem um jeito de orar, né? Tem um que fala Deus Pai, Deus Amado. Eu começo, e aí, Jesus, tô um pouco cansado hoje e tal. Mas esse tempo eu tô começando, Espírito Santo, abra um pouquinho mais de espaço em mim, para que Jesus more em mim mais um pouco. Espírito Santo, pegue as minhas vontades e faça eu matar essas vontades, para que a vontade de Deus permaneça em mim mais um pouco. Então nós precisamos de fato, meus amigos, crescer nesse entendimento de oração. E oração, quando a gente fala sobre isso, eu não sei vocês, mas sempre existe uma grande questão, uma grande pergunta. Por que orar? Deus é soberano, amém? Deus sabe de tudo, amém? Deus, ele é imutável. Então, se Deus é soberano, se Deus sabe de tudo, se nada que eu possa fazer ou deixar de fazer muda quem Deus é, por que orar? Então, presta atenção, se a minha oração não muda quem Deus é, por que orar? Se Deus fala assim, eu vou colocar essa garrafa no chão, Deus é imutável, gente. Deus é soberano. Em Isaías, se eu não me engano, fala que Deus não passa vontade. Fala que Deus determina o fim das coisas ainda no começo delas. Então Deus não passa vontade. Se Ele falou que a garrafa vai ir para o chão, ela vai para o chão. Só que nós aprendemos a orar. Nós aprendemos a orar. Por intervenção divina, por intercessão. Não, você precisa se colocar na brecha. Assembleano, hein? Se colocar na brecha, que não sei o quê. Mas se Deus é soberano, por que orar? Pergunta difícil, hein? E a primeira coisa que eu queria responder é obediência. Existe uma ordem clara e explícita nas Escrituras para que aqueles que creem e confiam em Deus orem. Então, quando nós voltamos lá, mano, sou filho, não sou bastardo, não sou o Zé Ninguém, eu sou filho. Então, se eu sou filho, eu obedeço a Deus. A minha identidade é filho de Deus. E como eu digo para Deus que eu amo Ele? Dizendo eu te amo? Não. Obedecendo. Jesus fala, você quer falar que você me ama? Você quer mostrar que você me ama? Obedeça o que eu estou falando. Então, por que orar, Gi? Porque Deus mandou. Sabe, e isso, gente, pode parecer pouco, mas esse é o nosso problema. Tem coisa que não carece de mais explicação. Tem coisa que, Deus mandou e ponto final. Você aprende e ora. Deus mandou, você luta contra a sua carne e ora. Deus mandou, obedece, ponto final. Então, por que orar? Porque Deus mandou. Amém? A segunda coisa, oração é mais do que pedir e ser atendido. Então, vamos crescer aqui, tá? Oração é mais do que você pedir e ser atendido. Oração é conhecer a Deus. E eu queria... Existe uma frase do Hernani Dias Lopes. Você gosta, hein? Hernani Dias Lopes. Que ele está falando sobre isso, cara, e aí? E quando eu oro e Deus não atende?
Sabe? E quando eu tenho uma vida de oração, hoje a gente estava assistindo The Chosen, né? Capítulo 3 ou 4, sei lá. Ah, não posso falar, né? Acontece uma coisa muito ruim lá, no The Chosen. E aí o cara fica assim, Jesus, por favor, muda isso daqui. Por favor, Jesus, faz alguma coisa para reverter a situação. E aí Jesus fala assim, não vai ter como. Ainda não é o tempo. Então, o que fazer? Se oração fosse simplesmente ser atendido, o que fazer quando nós oramos e nós não somos atendidos? Porque para nós, oração eficaz é quando eu oro e Deus atende. Mas não, oração eficaz é quando eu oro e eu conheço a Deus, mesmo que Ele não me atenda. E aí, Hernani Gedon fala o seguinte, Deus é melhor do que as suas dádivas. Meu Deus, Deus é melhor do que as suas bênçãos. Então, é muito bom ser abençoado, sabe? É muito bom, sabe? Eu orava, Deus, me dá uma esposa, Deus. E Deus me deu uma esposa. E olha que linda minha esposa. Então, é maravilhoso receber as bênçãos de Deus. Hoje o Pedro vem. É muito bom ver as bênçãos de Deus. Vamos lá, alguém. Xarabacarababai. Cintia de Deus, amor. Não se mete, não. Então, é muito bom, meus amigos, nós sermos agraciados com as dádivas do Eterno. Mas melhor ainda é eu orar e Deus se fazer conhecido a nós. Melhor ainda é eu sair de um momento de oração onde eu tenho o caráter do Cristo impresso na minha vida. Sabe, eu gosto muito de ver, tem uns documentários que o cara vai lá pro sertão da Paraíba, lá nos Cafundó. E aí tem uma senhorinha com uma Bíblia na mão, que ela fala, B com A é o quê, minha senhora? Deve ser dar. Ela não sabe ler direito. Só que aí a senhorinha tá sentada assim, e o repórter vai entrevistando ela, e aí quando ela começa a falar do Cristo, os olhos dela enchem de água. Só que aí você olha, nossa, que lindo, que romântico, mas a mulher não tem uma casa direito. A casa dela é pau a pique, é barro e bambu. Sabe, ela almoça muito bem almoçado, porque janta nem sabe se vai ter. Por isso que oração não é ser atendido. Oração é conhecer a Deus e ser conhecido por Ele. Então, vocês estão percebendo como que a gente diminuiu o que é oração? Como que a gente diminuiu o que são disciplinas espirituais? Por isso, talvez, a nossa extrema dificuldade de manter uma constância em oração. Sabe, nós somos uma geração tão consumista que nós achamos que o Evangelho é para nós. Sabe, nós achamos que o Evangelho é como o iBook, você liga lá e vem as coisas. Mas a oração, Deus instituiu a oração para que Ele fosse conhecido por nós. Deus instituiu a oração para que nós fôssemos conhecidos a Deus. Vocês estão felizes, gente? E eu tive algumas conversas com a G, com o Cleverson também. Eu tenho percebido que nós temos um pouco de dificuldade de definir o que é disciplina espiritual e para que ela serve. Então, nós colocamos as disciplinas espirituais, como eu falei no começo, como o fim das coisas e não como o meio delas. Então, oração, gente, oração é ponte e não moeda de troca. Vamos lá, vamos seguir nesse raciocínio aqui. Eu queria vou fazer teatro hoje. Vocês estão meio dispersos? Vem aqui, pastor Leandro. Você vai ser Deus. Você vai ser Deus, fazer um teatro hoje. Vocês estão meio... Fica ali, Deus, senta no seu trono. Boa, eu preciso de mais um. Vem, Clércio. Você vai ser Jesus, Clércio. Fica lá, Jesus. Faz cara de Jesus aí. Que
isso, cara? Eu prefiro Deus Pai. Bom, vamos lá então. Aqui nós temos Jesus, mais ou menos. Aqui a gente tem o Deus Pai, certo? Então eu preciso entender que oração é ponte, vamos lá, e não moeda de troca. Então, eu falo assim, ó, eu vou orar. Se eu orar muito, eu vencerei o meu pecado. Tudo bem? Então, se eu orar muito, eu vou vencer o meu pecado. O nome disso é moeda de troca. Tá bom? Então, eu estou usando a oração para vir até Jesus. Segura aqui, ó. Isso aqui é a porção da vitória do meu pecado. Então, eu pego a oração que devia ser uma ponte, eu falo, oi, quero vencer o pecado, obrigado. Eu peguei a minha oração e fiz uma moeda de troca. Eu não conhecia Cristo, gente. Eu peguei o que eu queria para a minha vida. Não, se eu orar muito, eu vou ser ungido. Então, por favor, me unge. Sou ungido. A minha oração comprou minha unção. Meu Deus, que é isso, cara? Não, se eu orar muito, eu vou perder a minha timidez e eu vou conseguir fluir no ministério. Então Deus vem e te capacita. Parabéns, a sua oração foi um médio de troca e não foi ponte. Porém, meus amigos, calma aí, Deus, estou chegando a você já. Só que aí, beleza, a gente vai lá para Apocalipse agora. Apocalipse, tal, e aí eu usei a minha oração como moeda de troca e não como ponte. Ou seja, tudo que eu poderia fazer no ministério e para o reino de Deus eu fiz, mas eu não fiz conhecendo a Jesus. Eu fiz usando aquilo que Ele poderia me dar. Só que, presta atenção, a igreja, vocês aqui vão me ver como um excelente cristão. Vocês vão me ver como um cara ungido, um cara que venceu o pecado, um cara que flui no ministério, um cara que prega bem, um cara que canta bem. Então tá maravilhoso. Só que aí eu tô indo no Apocalipse. E aí Deus fala, e aí, Gi? E eu falo, olha aqui, com a minha oração eu venci o pecado, com a minha oração eu fui ungido, com a minha oração eu fiz tudo o que você pediu fazer. E aí ele fala, mas quem é você? Meu Deus! Agora vamos lá. Oração não é moeda de troca, oração é ponte. Por que é ponte, meu Deus do céu? Porque esse púlpito aqui é disciplina espiritual. É oração, é jejum, tudo bem? Então eu estou orando. Oh Deus, me ajuda a vencer meu pecado. Eu estou fazendo da oração a ponte pelo qual eu passo para quem de fato pode resolver meu problema. Então presta atenção, oração não resolve problema. Quem você conhece através da oração resolve o seu problema. Uau, vamos lá. Então eu usei aquilo que as escrituras mandaram eu fazer, ó, ora, jejua, lê a Bíblia, mas não como método de troca. Eu não quero o que Deus pode me dar, eu quero o que Ele é. E aí eu usei como ponte agora, tá bom? Ó, conheci Jesus aqui, vai na minha frente, Jesus. Você é o meu irmão mais velho. E aí eu tô indo, eu vou falar em língua aquele dia. E aí eu chego aqui, e aí Deus fala, te conheço, não porque Ele me conhece, porque a única pessoa que Deus conhece é o Filho. Vamos lá. Então, a minha disciplina espiritual, se não me revela o Filho, não me dá acesso ao Pai. Meu Deus. Amém? Obrigado, meus amigos. Aplauda o Senhor pela vida dos meus amigos. Vocês estão entendendo, gente? Não, eu não vou pregar, não, porque eu não estou orando muito bem, sabe? Parabéns, a oração é o fim das coisas, não o meio delas. Então quer dizer que se estivesse orando super bem, você ia pregar. Sabe, gente, oração foi feita para conhecer a Cristo. Sabe, quando nós oramos, nós estamos buscando conhecer a Cristo e não fazer algo para Ele. Porque é consequência, meus amigos. Sabe, tudo que eu falei aqui de vencer pecado, a oração é o combustível para isso sim. Sobre ser ungido, a oração é combustível para isso sim. Mas se tudo que eu faço para a igreja, para Cristo e para o reino de Deus, se não for resultado de conhecer a Deus,
No último dia nós ouviremos, não te conheço. Então a pergunta essa noite é, será, meus amigos, que nós estamos orando certo? Será que nós estamos orando da maneira correta? Orando como filhos, não pedindo as mãos de Deus, mas sim, Deus, imprime em nós o caráter do Cristo. Porque se eu tenho impresso em mim o caráter do Cristo, eu venço meu pecado. Vocês estão comigo, gente? E aí, abre comigo aí agora. Meu Deus, nem sei onde. Eu escrevi aqui, ó, nós precisamos achar o lugar de prazer na comunhão com Deus. Sabe, gente, existe uma canção que diz, muitos querem suas mãos, nós só queremos os seus pés. E o que isso quer dizer, né? Isso quer dizer que, ó Deus, eu não estou te buscando por aquilo que o Senhor pode dar, né? Eu estou te buscando por aquilo que o Senhor é. Então, os pés de Jesus falam sobre o lugar onde Ele descansa, o lugar de comunhão com as pessoas, onde a multidão não está interessada nos milagres que Jesus faz, mas no prazer em estar com Jesus, sabe? E nós precisamos, de fato, encontrar de novo esse lugar em Deus. Ou é só eu que preciso, gente? Eu preciso, de fato, encontrar de novo um lugar onde Deus, Ele é tudo que eu preciso, mas não só com as minhas palavras, entende? E aí eu queria dar um exemplo. Eu sou muito amigo do Lê, né? Você falou que não? Nossa, mano. Que susto. Mas todo mundo sabe que nós temos uma relação de discipulado. Então, desde quando eu era... desse tamanho assim, não, brincadeira. Mas sempre houve esse lugar de ele me ensina, ele aponta o caminho e existe uma troca. Só que se eu tenho essa relação com o Lê e ele para de me instruir ou ele para de me dar ferramentas para eu, sei lá, prosseguir no meu casamento, enfim, ele para de dar coisas a mim e a relação acabar, eu não era amigo do Lê. Eu era amigo de mim mesmo. Do que eu poderia ter. Do que essa relação poderia gerar para mim. Então, nós precisamos de novo encontrar o lugar onde Deus, de fato, não precisa me dar nada. Deus, de fato, gente, não nos deve nada. E quando nós entendermos isso, aí sim a gente vai crescer muito de oração. E eu queria fazer uma pergunta. Nós continuaríamos orando, mesmo que não tivéssemos nenhuma necessidade? Ó, eu tenho necessidade pra caramba, eu tenho muitas necessidades. Mas a pergunta é, se você tivesse zero necessidade, mano, você tem tudo que você pode ter, ainda assim, você continuaria orando? Reflete aí. Porque se a resposta for não, nós precisamos, gente, voltar lá e começar a nos arrepender. E começar, tipo, meu Deus do céu, eu sou filho. Olha, a graça me tirou do império das trevas e me colocou no reino do seu filho amado Jesus. Vocês estão comigo? Então, mesmo que eu tenha tudo, eu continuo orando. Por quê? Gente, na eternidade nós teremos falta do quê? Na eternidade nós teremos necessidade do quê? Então, se buscamos a Deus, se oramos a Deus para que Ele supra as nossas necessidades, a eternidade não é para nós. Amém? Vocês estão felizes, gente? Estou tentando ser empolgante com vocês, animar vocês para orar mais. Oh, meu Deus. E cara, obviamente que isso que eu estou dizendo não quer dizer que Deus ele não atende
as suas necessidades, que Deus está nem aí para a sua vida. Não, não é isso não. Deus, ele é um bom pai, sabe? Teve uma vez, há muito tempo atrás, mano, eu e o Lê tava tipo assim, não, nós é muito crente, eu não quero nada de Deus não. E que não sei o quê. Aí nós fomos pra BH, na casa do Dan. Nossa, pai, né? Tomou um esculacho. Ele falou assim, mano, vocês são bastardos, vocês não são filhos. Nós ficamos assim, ó, nossa. Que a gente tava precisando de emprego, precisando de dinheiro, precisando de um monte de coisa e não, sou espiritual. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então Deus atende sim os seus filhos. Amém? Sim. Nossa, falei igual o pastor Felipe agora. Amém? Gênesis... Ah, não precisa abrir não. E aí, pessoal, eu queria dar para vocês agora 3 fundamentos de oração. 3 fundamentos, 3 pilares para que a gente caminhasse na nossa vida de oração. Quando nós falamos de clamor, de súplica, de oração, nós precisamos voltar lá na primeira menção. E aí, nós vamos encontrar um homem chamado Enos. O Asaf falou sobre ele, sei lá qual série, e foi muito bom. A Bíblia diz em Gênesis 4, que vocês estão rindo, mano. Em Gênesis 4, que quando Enos nasceu, a partir dali começou-se a invocar o nome de Deus. Então, o cara foi muito, meu Deus do céu. Então, ele nasceu e a Bíblia fala assim, ó, a partir de Enos, começou-se a invocar o nome de Deus. Então, mano, tem algum tesouro aqui. E aí eu fui pesquisar qual é o significado do nome de Enos. Enos Guaraná, tô brincando. Enos é homem e no hebraico é frágil, fraco. Enos, o homem que a partir dele começou-se a invocar o nome de Deus, significa fraco, fragilidade. Ou seja, quando nós reconhecemos que somos fracos, nós oramos. Quando nós reconhecemos a nossa fragilidade, é natural, é consequência você se colocar em oração. Então, só fazendo um contraponto, talvez, e só talvez, eu não oro porque eu acho que eu sou bem forte até. Sabe, a minha vida de oração não é tão desesperada, porque talvez eu não sou tão dependente de Deus. Sabe, gente, isso aqui não é para ficar bonitinho não, tá? Mas o seu nível de oração revela o seu nível de dependência. O seu nível de oração revela o quão fraco você é. Então, quando você vê um cara que ora muito, não é porque ele é muito forte, é porque ele é muito fraco. É porque ele é muito frágil. Por isso que ele ora tanto. Então, qual é o segredo para orar mais? É uma introspecção, é olhar para dentro de mim e falar, Deus, eu sou tão miserável, mas não como uma autocomiseração, tá? Pelo amor de Deus, você é filho. Mas eu me encontro num lugar de tamanho desespero por ter a Cristo, que eu reconheço o quão fraco e frágil eu sou, então eu oro. Então eu tenho uma constância na minha vida de oração. E aí, abre comigo Salmos. Amor, o celular aqui tá ruim. Eu te repreendo agora. Deu certo. Calma, calma. É Salmos 39. É um salmo de Davi que eu queria ler com vocês, que Davi entendeu que porque ele é fraco, porque ele é miserável, então ele precisa orar. E olha o que diz, Salmos 39, versículo 3. Esquentou-se meu coração dentro de mim, enquanto eu meditava, se acendeu um fogo, então falei com a minha língua. Faz-me conhecer, Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias, qual é, para que eu sinta quão frágil eu sou. Eis que fizeste os meus dias como a palmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Então, o que está acontecendo aqui? Davi, talvez, tô conjecturando, talvez ele estava numa crise de superioridade. Tipo, não, eu sou bom. E aí, de repente, o Espírito invade ele e ele escreve isso daqui. Ó Deus, me mostra o quão frágil eu sou. Sabe, a minha vida foi feita a palmos por Deus. Então, quando Deus me revela isso,
a única coisa que me resta fazer é orar. É estar com Deus. É estar diante do Todo-Poderoso, sabe? Então, eu não quero apelar para o emocionalismo, gente. Não é isso de verdade, mas nós como comunidade precisamos crescer em oração. Sabe? Nós não podemos mais nos acostumar com um culto com quase 50 pessoas ao de 2 horas. Vocês entendem isso, gente? Então, por favor, nós precisamos de fato refletir nisso aqui e crescer em oração. E aí, então, primeira estaca. Você é fraco, dependente. Quem que ora, quem é fraco, não é quem é forte. Não é quem consegue, é quem de fato não consegue. Paulo fala isso, olha, meu Deus do céu, eu sou fraco. E aí quando eu fico fraco, Deus vem e me torna forte. Então nós fluímos a Deus através da nossa fraqueza. Gente, sabe qual é a coisa mais corajosa que você pode falar para Deus? Deus, eu não consigo. Meu Deus, como a gente tem dificuldade de verbalizar isso. Como nós temos dificuldade de dizer, Deus, eu não consigo. Eu não consigo mais lutar, eu não consigo mais. Essa desgraça desse pecado aqui me vence todos os dias. Não, mas eu vou orar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Ah, Deus, eu não consigo mais. Sabe, existe uma frase que diz, Deus não divide a glória dele com ninguém. Então, se Deus permitisse que, através da oração legalista, você vencesse seu pecado, a glória não era de Deus, era sua. Então, a primeira estaca, fragilidade. Nós somos fracos, por isso nós oramos. A segunda coisa que nos faz orar é que Deus ouve. Olha que legal. Deus ouve as nossas orações. Você tem noção disso que um Deus que não cabe no universo, que não cabe no meu entendimento pífio, que não cabe nas nossas descrições, o que fez os céus e a terra, ele simplesmente fala, shh, para, a Vivi vai orar agora, gente. E Deus fica assim. A gente não entende isso. A gente não entende quando o Salmo diz que Deus se levanta do trono e reclina sua cabeça. Meu Deus, que é isso? Nós não entendemos quando o salmista diz, eu elevei a minha voz ao Senhor e Ele se reclinou para me ouvir. Então por que orar, Giovanni? Porque Deus ouve. Porque a graça de Jesus foi tamanha que hoje, lembra quando Efésios, não lembro, Colossenses diz que aquele que era inimigo de Deus, aquele que era jurado de morte, agora está sendo ouvido por Deus. Então Deus ouve. Salmos 4, versículo 3. Saibam que o Senhor escolheu o piedoso. O Senhor ouvirá quando eu invocar. Salmos 18, 6. Na minha aflição clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz, o meu grito chegou à sua presença aos seus ouvidos. Salmos 65, 2. Ó, tu que ouves a oração, a ti virão todos os homens. Isaías 65, 24. Antes de clamarem, eu responderei, ainda não estarão falando e eu os ouvirei. Mateus 7, talvez seja mais conhecido, peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta, pois todo que pede recebe, o que busca encontra e aquele que bate a porta será aberta. Esse texto de Mateus, se eu não me engano, Jesus está ensinando sobre a parábola, né, do juiz iníquo. E aí nós colocamos na nossa cabeça que tipo assim, não, Deus é um juiz iníquo, que eu preciso clamar, eu preciso bater, eu preciso insistir, porque eu preciso incomodar a Deus para que Ele me ouça. Não, gente. Não. Quando Jesus está ensinando sobre a parábola do juiz iníquo, Ele está fazendo um contraponto. Ele está dizendo, gente,
Deus não é como um juiz iníquo. Deus não é como esse homem que não está afim de ouvir. Deus não é como esse homem que você tem que ficar buzinando, que no cansaço você vai vencer Deus. Não, não, não. Deus é um bom pai. Que como o salmista disse que quando eu clamar, Ele vai me ouvir. Então, Deus ouve. Vocês estão felizes que Deus ouve? Amém, então. Ai, ai, ai. Onde que eu parei? Tá. E aí a gente precisa entender, então, qual é o tipo de oração que Deus ouve. Deus ouve qualquer oração, gente? O que vocês acham? Sim ou não? Hã? Acho que não, amor? Abre comigo aí Tiago, capítulo 4. Não precisa abrir não. Eu vou contar rapidinho. Tiago tá falando com a rapaziada e aí ele fala assim, olha, vocês não estão... vocês não têm porque vocês não pedem. Então, ó, vocês não estão recebendo porque vocês não estão pedindo. Então, existe um BO aqui. A falta de oração. A falta de pedir ao Senhor. E aí ele fala, olha, mas tem um grupo também que está até pedindo, até orando, mas não recebe por quê? Porque pede mal. Então, o que eu aprendo com isso aqui? Que oração, não adianta, gente, a gente fazer o que é certo da maneira errada. Vocês entendem? Não adianta jejuar, que é certo, da maneira errada. Não adianta orar, que é certo, da maneira errada. E aí, duas orações que Deus não responde. Primeiro, a oração não feita. Obviamente, né? Tiago fala, vocês não têm? Vocês não pedem. Então ele fala assim, não, mas Deus conhece o meu interior. Pelo amor de Deus. E a segunda oração é a oração, isso aqui é muito importante, gente. A oração que Deus não ouve é a oração que não é feita e a oração que colide com o seu caráter e com a sua vontade. Então, às vezes está tipo orando, sei lá, oh Deus, mata meu inimigo. A oração que colide com o caráter de Deus não é ouvida. Então, como orar certo? Conhecendo o caráter de Deus, conhecendo as Escrituras. As Escrituras é o manual correto de como se deve orar. Então, essas são as orações que Deus não responde. Então, qual é a oração que Deus responde, então? Correndo para a gente não perder o pique. Agora sim, abre comigo 1 João 5. É, 1 João 5, 14 e 15, diz o seguinte. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa conforme a sua vontade, repete comigo, conforme a sua vontade, ele nos ouve. E sabemos que se ele nos ouve, em tudo o que pedimos, sabemos que alcançaremos dele as nossas petições. Então, olha que texto perigoso, meu Deus do céu. Se alguém ler só o 15, tipo assim, tudo que pedimos, receberemos. Não. O 14 diz, se orarmos segundo a vontade de Deus, se pedirmos alguma coisa conforme a sua vontade, ele nos ouve. Então, qual é a oração que Deus responde? A oração que é conforme a vontade de Deus. A oração que está em sintonia com a vontade de Deus. E aí, meus amigos, foi o que eu falei no começo. A oração não faz Deus mudar de ideia. Eu achava que era assim antigamente. A oração que eu faço não faz Deus mudar de ideia sobre mim ou sobre alguma situação. Não. A oração faz o meu espírito se alinhar com o Espírito de Deus e entender o porquê que Deus escolheu aquilo. Então, quando eu oro, eu não estou tentando fazer Deus mudar de ideia. Eu estou tentando fazer o meu espírito entender a vontade de Deus. Então, se você orar para que Deus mude de ideia, não vai dar certo. Então, nós temos que orar, Deus, faça com que eu entenda a sua vontade. Por quê? Porque Romanos me garante que ela é boa, ela é perfeita e agradável. Vocês estão comigo? Um exemplo.
Isso apareceu no The Chosen também, achei muito engraçado. Um exemplo dos discípulos orando a sua própria vontade. Tá um mó rolê lá, e Jesus fala assim, Pedro, tu és pedra. Oh, Pedro. Os caras ficam, nossa, o que é isso? E eu sou o quê? Eu sou balde, que eu sou? Os caras ficam loucos. E aí, Tiago e João, mano, eles ficam alvoroçados. Eles ficam loucos da cabeça. E aí tem um texto que fala assim que eles chegam e falam assim, Jesus, nós queremos assentar um à sua direita e um à sua esquerda no seu reino. Eles falam assim, que isso, meu amigo? Não. Assim, ó, isso aqui é da vontade de Deus. Vocês entendem? Então, quando nós oramos as nossas vontades, nós sempre vamos nos priorizar. Então, aqui está um segredo para você orar a vontade de Deus. Tira o eu da oração. Geralmente, você vai orar o que Deus quer. Vamos treinar, fazer uma oração sem o eu. Eu, para mim, por mim. Que aí, com certeza, com a graça de Deus, você vai estar orando a vontade de Deus. Então, primeira coisa, o que é mesmo? Fraco. Primeiro pilar, fraco. Segundo pilar, Deus ouve, cara. E o terceiro, quando Jesus ele vai ensinar, pra gente ir pro final, quando Jesus vai ensinar sobre oração, quando ele vai falar sobre esse fundamento da fé cristã, que é orar, que é crescer em oração, que é crescer em relacionamento, ele ensina aos discípulos o que nós trocamos às vezes. Então, nós temos oração como obrigação. Jesus ensinou oração como intimidade, como revelação de quem Deus é. Então, se nós formos em Mateus 6, Jesus vai começar o ensinamento dizendo, Pai Nosso. Então, como crescer em oração, Gi? Parando de achar que é uma obrigação e começando a entender que o relacionamento que Deus anseia, ele vai acontecer quando nós entendermos que nós somos filhos de Deus. E que Deus ele não está medindo a sua espiritualidade para decidir se ele vai dar mais dele mesmo para nós ou não. Então, abre comigo Mateus 6. Não, eu falei Mateus 6. Desculpe mais uma vez, pessoal. Eu olhei o texto errado. Deixa aberto comigo 1 João. Ah, tá pertinho, pô. Mano, vocês estão bem julgador, hein? A próxima pregação é sobre julgamento. Então, quando Jesus lá em Mateus 6, quando ele vai ensinar sobre oração, calma, eu vou ler, calma. Quando ele vai ensinar sobre oração, eu sinto que parece que Jesus causou um bug na cabeça de quem estava ouvindo ele. Porque parece que Jesus torna possível o que era impossível para aqueles homens. Então todo mundo via os fariseus e isso falava da distância que o povo normal tinha de Deus. Então, não, cara, quem é perto de Deus é os fariseus, é os doutores da lei. Eu não, cara, eu levo meu cordeirinho ali e fico, torcendo para que Deus me fulmine. E aí Jesus vem e torna possível algo que era impensável. Ele vai orar e fala, Pai Nosso que estás nos céus. E aí os caras falam, como assim, Pai Nosso? Então, a oração, ela deve ser fundamentada e não em homens bons que oram todos os dias. Mas a oração deve ser fundamentada em um Pai misericordioso que decidiu, através do seu Filho, encontrar os irmãos mais novos. Então, agora sim, 1 João 3, para a gente encerrar. João 3:1. Você pode ficar de pé no seu lugar.